Esse vídeo é a terceira parte da série Muita Lei do Domínio Solar, onde eu vou repassar as informações do meu mentor sobre os planos e os plasmas. O plasma universal do plano físico. No vídeo anterior, vimos que quanto mais elevada é a dimensão, maior é a sutilidade da matéria, menor é a sua densidade atômica e maior é a vibração, ou seja, a sua frequência. A primeira dimensão é a nossa e tem um grau máximo de densidade equivalente à 54ª parte do seu volume total. A segunda dimensão possui a 54ª parte do seu volume total da primeira. A terceira dimensão possui a 54ª parte do volume total da segunda. Até atingir o grau máximo. Alcançando este ponto, a matéria atingiu seu limite máximo de descondensação e dilatou o dobro do seu volume atômico. A matéria pode atingir um grau máximo de dilatação acima do grau 1, ou seja, o dobro do seu volume atômico, mas levará a matéria a desintegrar-se, fundindo-se ao plasma universal físico. O plasma universal físico possui uma consistência de uma massa gasosa, composta exclusivamente de tólvios desagregados no seu estado mais primitivo, sem formar qualquer aglomeração. À medida que a matéria vai descondensando, vai saltando para diferentes dimensões cada vez mais elevadas e seus tólvios distanciam-se um dos outros, na mesma proporção. Quando chega ao grau 1, seus tólvios estão o mais distante possível um dos outros. Neste grau de descondensação e sutilização, a energia que os mantinha unidos não é mais capaz de mantê-los e eles se decompõem. Voltando ao seu estado primitivo, o processo consequentemente leva o átomo a sofrer uma desintegração total, permanecendo somente suas partículas primitivas, os tólvios. Na forma livre, ele é o plasma universal. O plasma universal interpenetra toda a matéria e todas as dimensões. Não existe nenhum espaço vazio na realidade, pois o plasma universal está presente em todos os espaços, preenchendo-os. O meu mentor diz que, na realidade, o espaço sideral não possui vácuo. O vácuo não existe, é uma ilusão, pois todo o espaço está preenchido pela matéria, tólvios desagregados. O vácuo não existe, é uma ilusão, pois todo espaço está preenchido pela matéria, tólvios agregados ou pelo plasma universal, tólvios desagregados. O meu mentor diz que mesmo o átomo, que a ciência diz possui um núcleo, elétrons orbitando o núcleo e um imenso vazio, na verdade, o plasma universal também preenche todos os espaços interatômicos. Os tólvios desagregados, ou plasma universal, também é o responsável pelas ondas eletromagnéticas. O meu mentor diz que, para a nossa ciência, as ondas eletromagnéticas propagam-se sem qualquer meio elástico. Mas, na verdade, as ondas eletromagnéticas são as vibrações do plasma universal, ou tólvios desagregados, que podem ser comparados com o ar, responsável pela propagação do som. O plasma universal é comum a todas as dimensões e constitui o meio elástico da propagação das ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas propagam-se igualmente em todas as dimensões. As ondas eletromagnéticas existem em todas as dimensões, mas não captamos uma comunicação radiofônica feita na quarta dimensão porque essas ondas propagam-se à velocidade da luz. E em cada dimensão, a velocidade da luz é diferente. Na quarta dimensão é de 600 mil km por segundo. Meu mentor diz que se desenvolvêssemos meios para captar as ondas que se propagam na velocidade de 600 mil km por segundo, nós poderíamos receber uma comunicação radiofônica de outra dimensão que exista da quarta dimensão para baixo, pois acima desta dimensão, a velocidade da luz é ainda maior que 600 mil km por segundo. O tólvio é uma partícula e existe um espaço entre eles. E como já mencionei, o vácuo não existe.
O que preenche esse espaço, já que o vácuo não existe? O vácuo é uma ilusão, e o espaço existente entre os tôvios é preenchido por partículas menores ainda, que vamos tratar mais à frente quando falarmos do plasma universal astral. No plano material, ou no universo da matéria em todas as dimensões, a menor partícula é o tôvio. As partículas de tôvio são consideradas como o princípio e o fim da matéria ao mesmo tempo. A matéria surgiu da aglomeração dos tôvios em forma de elétrons, prótons e nêutrons, formando o átomo. Estas partículas são uma espécie de condensação do plasma universal. O tôvio não possui polaridade, mas é composto também por 3 partículas, 2 com polaridade, uma partícula positiva, uma partícula negativa e uma partícula sem polaridade, assim como no átomo. Estas partículas, positiva e negativa, são neutralizadas pela partícula neutra, tornando o tôvio completamente neutro. Todas as dimensões surgiram a partir da condensação do plasma universal total. Sendo o plasma universal material, o que restou do plasma universal total? O plasma universal total condensou-se em vários graus, criando as dimensões sutilização. O processo foi progressivo, iniciando-se do menor grau de densidade, a 54ª dimensão, para a de maior densidade, a 1ª dimensão. Mas isto aconteceu somente nas dimensões origem, que são as únicas que possuem matéria. As demais são desdobramentos energéticos. A cada etapa de condensação progressiva, foi criada uma dimensão mais sutil para a mais densa, o subtôvio. O tôvio é uma partícula. É o alicerce da matéria, espécie de tijolo das partículas atômicas que define as densidades atômicas, responsáveis pelas diferentes dimensões a quais a matéria pode sujeitar-se. Quanto mais descondensados ou mais distantes estão os tôvios, maior é a sutilização na matéria, passando a pertencer a uma dimensão mais elevada, definindo assim as propriedades de diferentes densidades atômicas. O tôvio possui partículas menores, que são chamadas de subtôvios. As dimensões do tôvio em relação ao elétron é de 300 bilhões de trilhões de vezes menor. E as dimensões dos subtôvios em relação ao tôvio é de 200 bilhões de trilhões de vezes menor. Toda a matéria, independente da dimensão em que esteja, possui tôvios com a mesma densidade. O responsável pela densidade dos tôvios é os subtôvios. Da mesma forma que o tôvio é responsável pela densidade das partículas do átomo, quanto mais comprimidos estão os subtôvios, mais denso está o tôvio. Os tôvios de todas as dimensões possuem a mesma concentração de subtôvios. Isso determina o nosso plano material, que possui subtôvios mais comprimidos. Tipos de planos: plano físico, astral e espiritual. Precisamos entender a diferença entre plano e dimensão. As dimensões são estados de sutilização da matéria em relação à densidade das partículas atômicas. Os planos são estados de sutilização da matéria em relação à densidade do tôvio e do subtôvio. Os planos são físicos, astral e espiritual. No próximo vídeo eu vou detalhar ainda mais o que são os planos. Até lá!